A paz do Senhor Jesus, querido estudante da Escola Bíblica Dominical. Eu imagino que esteja falando aqui para professores, superintendentes, líderes de igreja e também alguns alunos, Alunos dedicados ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós temos diversos alunos que passam a semana estudando a sua revista e buscando subsídios, buscando compreender e também subsidiar as suas classes. São esses alunos que serão os nossos futuros professores na Escola Bíblica Dominical. Esses alunos dedicados. Parabéns a você, parabéns professor, parabéns ministros e alunos que procuram tempo para estudar a Escola Bíblica Dominical na semana. Você está de parabéns, quero louvar a Deus pela sua vida. Eu me chamo Marcílio Miranda, estou falando aqui de Vitória, capital do Espírito Santo. Nós temos servido a Deus aqui na Igreja Assembleia de Deus em Parque Moscoso. Parque Moscoso é um bairro na capital Vitória, Espírito Santo. Estamos servindo a Deus aqui na Assembleia de Deus, junto ao ministério do pastor Elias Oliveira. Nós também lecionamos na classe de adultos, e vimos também a necessidade, de estar contribuindo, colocando por meio das redes sociais material de escola bíblica que a gente estuda. Haja visto, hoje tem um grande número, a gente tem um grande número de servos de Deus que fazem vídeos, que disponibilizam subsídios. Eu particularmente também gosto muito, sou inscrito em diversos canais. É importante você compreender que você não é detentor de todo conhecimento, é longe disso, e que todos podem contribuir com o ensino. Haja visto, hoje a gente tem um país tão grande, e uma diversidade aí de peculiaridades, regionais, ministeriais, irmãos com a vasta experiência na área do ensino. Então a gente vai contribuir com essa lição. A Escola Bíblica desse segundo trimestre, ele vai tratar sobre dons espirituais e ministeriais. Dons espirituais e ministeriais. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É maravilhoso esse subtema aí, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Os dons espirituais e ministeriais, são recursos concedidos pelo Espírito Santo para crescimento da igreja, para crescimento da igreja, para maturidade cristã, para servir a igreja e aos homens. A gente teve aí a primeira e a segunda lição. Lembro muito bem que uma das preocupações do comentarista, pastor Elienaldo Renovato, era justamente colocar na nossa cabeça que os dons ministeriais não são para o crente se promover de maneira nenhuma. Não é para o crente se promover, não é para quem tem os dons espirituais fazer disso um meio pelo qual ele possa se colocar como alguém dotado de um superpoder dentro da igreja, não. E nem para poder buscar recursos que não seja a glória de Deus. Então a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, está desde o início da pandemia, desde o ano passado de 2020, repetindo algumas lições. A gente teve aí lições muito boas. Nós acabamos agora de terminar a revista que tratava sobre o verdadeiro pentecostalismo.
verdadeiro pentecostalismo, justamente para desmistificar muita coisa aí que extrapolava, que quem não estuda as Sagradas Escrituras acaba abarcando, né? Entrando nessa canoa furada. E a gente teve um trimestre aí muito abençoado, mês de janeiro, fevereiro e março, com estudos sobre o verdadeiro pentecostalismo. E justamente agora vai se repetir mais uma revista, que é a revista que foi editada no ano de 2014, também no segundo trimestre. Pastor Elinaldo Renovato comentou essa revista, Dons Espirituais e Ministeriais. O pessoal dessa época comenta que foi uma revista também espetacular, trouxe muita riqueza, desmistificou alguns casos, alguns equívocos que estava adentrando nos templos. E agora a gente está repetindo essa revista. Está aí a foto dela, da revista. Ela estava com uma nova capa, mas o seu conteúdo é o mesmo. O conteúdo da revista de 2014, segundo trimestre, é o mesmo. O que mudou é a capa, porque foi reeditada, né? A capa e a sua diagramação, né? O layout por dentro da revista. Mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo desse material é o mesmo, que está... Se você não tem essa revista aí reeditada, mas tem lá guardadinha na sua casa, na sua biblioteca, essa revista de 2014, segundo trimestre, você pode estudar por ela sem problema nenhum. Até porque a repetição das revistas, ela está se dando conta justamente por causa disso. Porque na pandemia tem a dificuldade do material, tem a dificuldade do trabalho, as gráficas, e principalmente a falta de logística. A falta de logística, porque eu estou falando aqui de Vitória, Espírito Santo, região sudeste, onde o material chega com certa facilidade, entendeu? É postar com coisa de 2 dias, o material está na minha casa, mas a gente tem um país aí de dimensões geográficas enormes. Então essa revista, se fosse uma revista rodada hoje para chegar no norte do país, no nordeste, no sudeste, no sul, nas regiões mais distantes, com certeza as igrejas enfrentariam problema. Então às vezes a gente ouve muita crítica, muitos irmãos criticando por que está se repetindo a revista, e as pessoas não atentam para o momento que a gente está passando, né? Um momento onde a logística, onde a distribuição, ela é afetada. Então a CEPAD muito sabiamente adotou o critério de estar repetindo algumas revistas, né, acreditando que aqueles irmãos que estudaram lá no ano de 2014 têm esse material guardado, e quem não tem, o material uma quantidade muito menor para poder estar enviando. Então essas críticas aí, às vezes, ela partem de pessoas que não conseguem enxergar, né, o problema que a gente está enfrentando com essa pandemia. Outros casos de críticas, né, está sendo a questão de repetir as revistas, porque o material para eles, para quem está criticando, é um material que não é suficiente. Aí eu falo para você, professor, superintendente, estudante e líder, né? Muitas das pessoas que criticam a revista da CEPAD, a revista da Escola Bíblica Dominical, elas partem de um pressuposto que o material é insuficiente para eles, porque são inteligentes demais, conhecem Bíblia demais, conhecem teologia demais. E muitos dos críticos sequer comparecem à sala de aula para estudar, entendeu? É uma discrepância sem tamanho, né? Criticar a revista, sendo que eu não sou participante da Escola Bíblica Dominical. Então a gente não pode dar ouvido, e pelo contrário, temos que combater essas críticas, porque quando se critica, está justamente afastando os alunos que participam da Escola Bíblica Dominical. Você, professor, superintendente, líder, temos que combater essas críticas e, pelo contrário, temos que passar para os irmãos que a lição bíblica dominical são ricas, porque na ideia de quem critica é que o material é raso, que ele sabe muito. É lógico que o material ele é dotado é desenvolvido
numa perspectiva de alcançar aqueles que têm dificuldade de compreender. Eu não posso colocar um material teológico, não posso trazer para a igreja um material teológico, desconsiderando as dificuldades, né, de alguns irmãos. Eu não posso querer que um irmão tenha 70 anos de idade, tenha a sua dificuldade de raciocínio, teve as suas dificuldades na sua formação, né, acadêmica, intelectual, e ele não consegue acompanhar o raciocínio dos mais novos. Eu querer colocar um material para a pessoa que tem uma capacidade maior e obrigar aquele que tem uma capacidade menor de atingir, que não tem que partir de um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, quem comenta a revista da Escola Bíblica Dominical, ele baseia-se nisso. E é por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com quem critica muito, porque a crítica vai afastar o aluno, da sala de aula. Então, fica aí a dica para você, professor, né? Tomar cuidado com essas críticas. Então, a gente está comentando aí agora, a partir da lição 3, não podemos comentar a lição 1 nem a lição 2, porque a gente não tinha ainda os recursos para estar fazendo a gravação. Então, a gente vai começar a partir da lição 3, que está comentando sobre dons espirituais e ministeriais. Basicamente, essa revista vai se apoiar na Epístola de Paulo aos Coríntios. A Epístola de Paulo aos Coríntios, que fala sobre dons espirituais. É lógico que a gente já viu aí que a carta aos Romanos também fala de dons de serviço. A carta aos Efésios, a Epístola aos Efésios fala de dons ministeriais. E a gente vai encontrar aí pontuações também sobre dons no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas basicamente o pilar é 1 Coríntios. O pilar é a Epístola aos Coríntios. A gente vai estar estudando sobre essa questão, né? Dons ministeriais servindo a Deus e aos homens. A gente vai passar aqui o nosso material textuário. Textuário diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, que é ensino, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo está perguntando o que os irmãos da igreja de Corinto têm lá para poder apresentar como culto a Deus. Aí Paulo, tudo que vocês tiverem aí para apresentar como culto a Deus, vocês devem entender que deve ser feito tudo para edificação. Edificação de quê? Edificação do corpo de Cristo. Edificação da igreja, edificação dos crentes. Se o culto, lógico que o culto é para Deus. Lógico que o culto é para Deus. A adoração é para Deus, o louvor é para Deus. Os ensinos que é ministrado, os cultos de doutrina, o culto de ensinamento, é para o louvor e glória de Deus. Mas está falando, tudo tem que ser feito para edificação. Eu não posso usar um pretexto de que estou ensinando a igreja, mas eu estou usando o púlpito para atingir alguém porque existe uma indiferença minha, não está edificando, pelo contrário. Então, o textual é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Olha só o que essa verdade prática está te dizendo, meu. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade. Por que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade? Eu vou falar isso aí. O comentarista aborda isso. Por que esses dons de revelação divinas são indispensáveis à igreja contemporânea? Dizendo, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. O que vai apontar aquilo que é engano e aquilo que não é? Aquilo que é trigo, aquilo que é fermento, né? Aquilo que é trigo, aquilo que é joio. É a revelação divina.
É a revelação divina que é indispensável. Leitura bíblica em classe. A gente tem aí três leituras, né? Três fontes, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 10, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Falei três fontes aí, ó, três bases. 1 Coríntios 12, 8 e 10, Atos capítulo 6, versículo de 8 a 10, Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22. Atos 6, de 8 a 10 diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Oh, glória! E Daniel capítulo 2, versículo 19 a 22, vai nos dizer assim, encerrando a leitura bíblica em classe: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós fizemos essa leitura bíblica das três fontes que nós temos aí para a leitura, para estudo dessa EBD. O objetivo geral dessa lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. O objetivo específico, conceituar o dom da palavra de sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Bom, irmãos, nós temos a introdução bíblica dessa lição. Deixa eu só comentar alguma coisa aqui. Lembra que eu falei com vocês que nós estamos estudando como fonte primária a essa revista Dons Espirituais? A gente vai ver que o comentarista baseou-se em 1 Coríntios. 1 Coríntios. E aí, o que a gente viu lá na primeira lição e na segunda lição desse trimestre, peculiaridades da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade grega situada ao norte da Grécia, e ficava numa região, como a gente pode dizer, uma região de costa, né? Uma região costeira, onde a sua atividade principal era justamente a atividade portuária. Corinto era uma rota de passagem, uma rota para as principais cidades da Grécia e por se dizer também do Oriente, né? Por ser uma cidade portuária e por ser a principal rota para a entrada de mercadorias e saída de mercadorias, que abastecia o comércio, Corinto era uma cidade onde a atividade econômica era ímpar.
Corinto era uma cidade onde a atividade econômica era ímpar. Quando você tem uma cidade onde a atividade econômica dela se destaca, essa atividade econômica se destaca, o que você tem nessa cidade? Você tem um êxodo para aquela cidade atrás daquilo que a cidade oferece. Então, Corinto era uma cidade onde havia uma miscigenação muito grande. Havia gregos, romanos, judeus, pessoas oriundas do continente africano, escravos, libertos, alforriados, de modo que a oferta como mão de obra era enorme. Pessoas que iam atrás de oportunidades de emprego, de ganhar a vida economicamente. E aí, se a gente pegar hoje aqui as cidades portuárias, eu moro numa cidade portuária, Vitória, Espírito Santo, que abastece a região sudeste. Nosso porto recebe dos mais diversos produtos, né? E você percebe que nas cidades portuárias o que se destaca são pessoas disponíveis. Pessoas que estão disponíveis. Quando eu falo pessoas disponíveis, estou falando de mão de obra barata. Estou falando dos mais diversos serviços. Estou falando de pessoas que vendem todo tipo de produto e todo tipo de serviço. Aí você tem cidade de Santos, cidade de Vitória, cidade do Rio de Janeiro, Macaé. Então o que acontece? A prostituição, a vida depravada é enorme, porque tem muitas pessoas que passam por aquele lugar vindo de viagens longas. E sobretudo trazendo consigo muito dinheiro. A oportunidade de eu vender alguma coisa. E aí você tem uma pessoa que não tem produto, que não tem o que vender, tentou talvez outra coisa e não deu certo. A prostituição era enorme na cidade de Corinto. Era enorme ao ponto de Aristófanes, um filósofo antes de Cristo, no período antes de Cristo, no ano de 436, Aristófanes ele criou um verbo específico para a cidade de Corinto, que ele chamava do verbo corintianizar, né? Corintianizar, né? Que é o verbo corintianizar, era o verbo para fornicação, para prostituição. Quando alguém falava assim naquela época, ou referindo-se à cidade de Corinto, fulano de tal tem uma vida nos padrões de Corinto. Fulano anda corintianizando. Aristófanes criou esse verbo por causa do padrão moral de Corinto. Então, aquela cidade de Corinto era uma cidade metida em sujeira, metida em coisa que, para quem estava metido lá, para quem estava metido naquela sujeira, a própria pessoa não tinha interesse de sair daquele troço. Não tinha interesse. Aí a igreja que Paulo estabelece na cidade de Corinto, ela recebe dons espirituais que dava à igreja de Corinto poder, virtudes, para fazer aquilo que a filosofia não fazia.
para fazer aquilo que o assistente social não conseguia fazer, para fazer aquilo que o governante da cidade não conseguia fazer, que era tirar aquele pessoal metido na sujeira da prostituição e trazer agora para uma vida de santificação a Deus. Fulano de tal que gostava muito de beber, de prostituir, de se vender. Meu filho, teve um encontro com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, que usou a igreja cheia de poder para tirar aquela pessoa de lá. A gente está falando da igreja em Corinto. Estamos falando da igreja em Corinto. Por que a igreja de Corinto se destaca nos dons espirituais? Embora fosse uma igreja imatura na compreensão teológica, que teve dificuldades a ponto de Paulo falar: eu tanto queria trazer a vocês um alimento sólido, mas tem que vir a vocês com leite porque vocês são imaturos, porque vocês não conseguem comer um alimento sólido. O alimento sólido é para os maduros, para a criança é leite, porque a igreja de Corinto tinha dificuldades teológicas, dificuldade para compreender os mistérios da graça de Deus, né? Tinha dificuldades. E aí Corinto se destaca nisso aí. Aí eu vou te lembrar também do seguinte. Aí, por que a gente deveria fazer a pergunta? Deveríamos fazer a seguinte pergunta. Assim, como é que... Por que Lucas... Por que Lucas escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é lógico, né? Autor do Evangelho de Lucas. O Lucas é um pesquisador. E foi justamente ele que escreveu acerca da igreja em Atos dos Apóstolos. Por que logo Lucas? Por que logo Lucas? Você vai lembrar que Lucas era médico, né? Lucas era médico, era doutor. Estudou ciência, estudou medicina, um homem que acreditava na ciência. Tanto acreditava na ciência que ele estudou ciência para poder entender o corpo humano e talvez fazer algo que ele entendeu que poderia contribuir com o bem-estar do homem, né? Com a saúde humana. E ele justamente, por acreditar na ciência, vai estudar medicina. Aí eu fico pensando, por que Lucas, alguém que acreditava na ciência, ao ponto de estudar ciência, justamente ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, é o livro da operação do Espírito Santo no meio da igreja. Se você for ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o Evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala sobre os milagres, que mais registra os milagres feitos por Jesus. Nenhum outro livro, nem o livro de Mateus, nem o livro de Marcos, nem o livro de João, registrou tantos milagres como Lucas registrou no seu Evangelho. E aí, Lucas, ele escreve aquilo que ele ouve, os testemunhos que ele pega acerca de Jesus, registra no Evangelho de Lucas, e em seguida já faz o registro. Ele vai atrás dos discípulos para registrar o que a igreja está fazendo. Por que alguém que acreditava tanto na ciência agora se vê atrás dos milagres que Jesus operou e vai atrás dos discípulos para registrar aquilo que os discípulos fazem como continuidade daquilo que Jesus havia já iniciado? Por que Lucas? Porque o Espírito Santo de Deus, dotou a igreja de poder e virtudes que Jesus Cristo também tinha. É o Espírito Santo que dota a igreja para fazer os sinais e maravilhas que Jesus fazia a fim de convencer o homem e trazer o homem agora, o homem incrédulo, trazer o homem crente para o seio da igreja de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Por mais que tenha pessoas que não acreditem hoje na palavra que você pregue,
Continue confiando e crendo, porque talvez o Espírito Santo vai te dotar de uma virtude para que você possa, através da sua pregação, através dos sinais dentro da igreja, através dos dons espirituais que Deus concedeu ao corpo de Cristo, para que talvez aquelas pessoas que você está lutando, está batalhando, está orando para que ela seja alcançada, é o Espírito Santo que vai alcançá-la. É o Espírito Santo que vai alcançá-la. Eu me vi obrigado a falar sobre isso, porque dá a impressão que as coisas são feitas por acaso, a impressão na nossa vida é que as coisas estão lá por estar, né? Lucas registrou o Evangelho de Lucas registrou o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, e às vezes a gente não para refletir, né? A pessoa era cética com relação às coisas de Deus, acreditava muito na ciência. E às vezes a gente vai perceber isso aí também dentro da igreja. Às vezes você vai pregar para alguém que é cética, pessoa incrédula, a pessoa acredita mais na ciência do que nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Mas continue crendo, continue pregando, continue fazendo o seu trabalho, porque talvez esse que vai ser alcançado lá por causa do seu trabalho vai ser alguém que vai dar um belo testemunho de Jesus Cristo. Está entendendo? Bom, na introdução a gente vai partir para o slide que está aqui, ó. Está dizendo assim: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias, né? As 3 categorias que está subdividida aqui, ó, categorias de dons de revelação, categorias de dons de poder e categorias de dons de inspiração. Aqui está a expressão, né? Mas está aqui, ó, dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. É a mesma coisa de expressão, né? Expressão é a forma de falar, forma de se expressar, forma de colocar as coisas. Então a maioria dos estudiosos classifica esses dons dividindo em seções de 3, né? De 3 em 3 está aí os dons em Coríntios, né? Na epístola de 1 Coríntios. Né? 3 dons em cada categoria. 3 dons em cada categoria. Aí que eu falei, dons de revelação. Nos dons de revelação, a gente tem palavra de sabedoria. Né? 1 Coríntios vai falar palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. Discernimento. Isso aqui é o que? É dons de revelação. Dons de revelação, a palavra de sabedoria é dons de revelação. A gente vai mais à frente aí perceber que o comentarista ele desenvolve esse assunto aí usando algumas passagens bíblicas que vai nos dar clareza, né? Discernimento de espíritos, é dons de revelação. Irmãos, as pessoas confundem isso aqui, ó, com dons de discernimento. Tem pessoas que falam assim, dom de discernimento. Irmãos, é discernimento de espíritos. Que quando você coloca discernimento, dá a entender que esse discernimento seja sua capacidade intelectual, e não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia fala de discernimento de espíritos. É discernir, é conhecer que espírito que está falando. É você ver alguém no meio da igreja falar alguma coisa e você talvez não entenda que aquilo lá seja vindo de Deus. E aí você vai discernir através dos dons espirituais que aquilo que a pessoa está falando lá, ó, isso aí não tem nada de Deus falando isso não, hein? Cuidado com aquilo que foi dito lá na igreja, porque aquilo lá, o Espírito Santo testificou com o meu espírito que aquilo não era de Deus, não era dom espiritual. Então tomar cuidado. A gente vai desenvolver isso aí mais à frente. E aí na lição de hoje está falando justamente isso, nessa lição 3 de dons de revelação. Aí na lição 4 da revista vai falar sobre os dons de poder. Na lição 5, dons de inspiração. Então a gente vai ver essas categorias sendo abordadas. E no caso hoje, da lição 3, a gente vai abordar sobre dons de revelação. Então está aqui, na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria. Dons de revelação. Esses dons são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Dons de revelação. Os dons de revelação não tem nada a ver com capacidade humana.
capacidade intelectual, não tem nada a ver com capacidade intelectual. Né? Sabedoria, ciência e discernimento de espírito, Deus concede a quem Ele quer. Aí eu vou lembrar você daquele episódio lá de Marcos, não, me desculpe, de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, depois dos discípulos terem vindo de uma jornada, né, de um trabalho evangelístico, Jesus pergunta aos discípulos: vem cá, o que os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? O que as pessoas andam dizendo acerca de mim? Quem eu sou para eles? Jesus pergunta: quem eu sou para eles? E aí os discípulos começam a falar: olha, encontrei pessoas que falavam que o Senhor era Elias. Eu encontrei pessoas que disseram que tu eras Jeremias. Eu encontrei doutores da lei, encontrei pessoas gabaritadas que fizeram a leitura e disseram que o Senhor era um dos profetas. Jesus olhou todos os comentários. Bom, isso aí é o que as pessoas estão dizendo. Pessoas que talvez não tenham andado comigo, mas vocês que andam comigo. Jesus fala: vocês que andam comigo, o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Tudo bem que as pessoas lá disseram, né, tu és Elias, Jeremias, é um dos profetas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí eles ficam calados. Aí Pedro levanta-se e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo tão esperado. Tu és o Cristo que Israel está esperando. Tu és o Cristo. És o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Meu Pai que está no céu te revelou isso. Você é bem-aventurado, que você compreendeu que eu não sou profeta, que eu não sou Elias, que eu não sou Jeremias, que eu sou o Cristo. Aí diz sobre esta: eu te digo que tu és Pedro, né? Tu és Petros. E sobre esta pedra, sobre esta revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada na revelação de Deus, na revelação de Deus Filho. Na revelação de Deus Filho, a revelação que é concedida por Deus. Jesus falou com Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, não. Não foi a carne. Não ache que você é alguém num patamar intelectual melhor do que os demais, porque isso é oriundo do Pai. Foi o Pai que te revelou. Então o dom de revelação está abarcado isso aí. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria no tópico 1. Segundo o dicionário eletrônico Rose, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. O que é sabedoria? Sabedoria, seu conceito é discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Isso é sabedoria. Sabedoria do grego Sofia, né? Sofia. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias
e em circunstâncias extremas e difíceis. Não, a sabedoria dada como dom espiritual, ela refere-se a essa capacitação divina sobrenatural. Ela vem justamente para a tomada de decisões difíceis. Tomada de decisões difíceis, onde as pessoas correm de questões, a igreja é dotada da sabedoria. Hoje o que a gente percebe é que a gente tem uma gama muito grande de líderes, de pastores, que está abraçando o discurso do politicamente correto, que na hora de opinar lá sobre o aborto, sobre eutanásia, sobre pena de morte, sobre ideologia, sobre o homossexualismo, as pessoas fogem dessas questões. Mas a gente tem que entender que a gente não pode abraçar o politicamente correto. Nós estamos casados com o verdadeiramente bíblico. O que é verdadeiramente bíblico? É isso que vale para a gente. E a sabedoria humana, ela aborda que você não pode ferir as pessoas, que você tem que adotar um discurso politicamente correto, mas, irmãos, a verdade de Deus é verdade em tudo que é lugar, em tudo que é época, em tudo que é instituição. A verdade de Deus, ela sobressai, ela sobrepõe-se qualquer coisa. Posso estar debaixo de ameaças, mas a verdade de Deus é imutável. E a sabedoria divina, ela vem justamente para a tomada de decisões que precisa de uma opinião, precisa de algo, não nem bem uma opinião, a verdade ela vem de maneira taxativa, em circunstâncias extremas e difíceis, né? Sabedoria. Aí a gente vai falar aí sobre Salomão, né? De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Por que ele coloca ali um fragmento da sabedoria divina? Porque não tem como a gente ter a sabedoria de Deus. A gente vai ter fragmentos. A minha cabeça não é capaz de entender a Bíblia Sagrada. Tem questões ali que eu vou ter que adotar a ideia de que não, isso é da economia de Deus, isso é mistério de Deus, então não tem como minha cabeça compreender. Como é que eu posso achar que eu posso ter a sabedoria divina? Não, são fragmentos. E aí esses fragmentos vêm como dons espirituais concedidos para decisões extremamente difíceis. Que aí, quando você tem os dons espirituais, o dom de sabedoria, e traz uma palavra que vai solucionar o problema, esse dom é perceptível. Logo as pessoas falam: rapaz, foi Deus que te mostrou esse negócio aí, né? Na cabeça de ninguém passava-se isso. Então, para ver como é o dom de sabedoria, né? Um exemplo no Novo Testamento, né, desse dom é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó, né, que está lá em Gênesis 41, versículo 14 a 41. Né? Nesse episódio, o que acontece? Faraó tem sonhos, né? Ponto aí o sonho da vaca gorda e da vaca magra, lá das espigas, mas da vaca gorda e da vaca magra. A vaca gorda, muito bonita, pastoreando num pasto bonito, muita comida, muito pasto. Aí daqui a pouco levanta-se 7 vacas magras, né? 7 vacas gordas, depois levanta-se 7 vacas magras, que comem aquelas vacas gordas.
E Faraó se sente intrigado. Ele se sente intrigado e manda chamar os sábios. Os seus conselheiros, seus auxiliares, as pessoas de alto intelecto, para poder dizer para ele o que significava aquele sonho. O que significava aquele sonho para ele. Ele não conseguia entender que sonho é esse. Tão claro, mas tão difícil de interpretar. E aí ninguém consegue, dentre os seus sábios, ninguém consegue dar a ele uma resposta que convencesse ele. Aí está dizendo aí, ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientação sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Porque vai dizer lá que José, as pessoas se lembram, né, o antigo prisioneiro lá, lembra-se que José havia interpretado para ele os sonhos quando ele esteve preso, e o sonho interpretado por José cumpriu-se justamente o que José havia interpretado. E aí, copeiro Faraó, eu me lembro que quando eu estive preso, não gosto nem de lembrar isso, né, mas no episódio que eu estive preso lá, tinha um moço lá chamado José, e esse moço interpretou o sonho que eu tive e o sonho do padeiro. Ele, tudo aquilo que ele falou, toda a interpretação que ele fez, tudo aquilo que ele falou aconteceu conforme ele havia interpretado. O Faraó manda chamar esse rapaz, chama esse moço. Aí chamaram José. José entrou à presença de Faraó, e diante de Faraó contou-lhe o sonho. Ele ouviu o sonho e falou: olha, Faraó, Deus está mostrando que vai ter 7 anos de muita fartura no Egito. Vai ter muita fartura, vai ter comida para dar e vender. Vai ter comida para dar e vender. Só que depois desses 7 anos de muita fartura, vai vir 7 anos de extrema fome. Nesses 7 anos de extrema fome, vai se esquecer da fartura que teve. Tão severa que vai ser essa fome. E ele falou: eu aconselho ao Senhor, porque se Deus mostrou por 2 ocasiões, é que isso está muito próximo de acontecer. Eu aconselho ao Senhor que nesses 7 anos de fartura, que o Senhor estoque muito produto, muito mantimento, estoque tudo que for grão, faça uma grande reserva, estabeleça aí em todo o Egito dispensas do governo para estocar essa fartura que vai ter, porque quando a fome vier, o rei vai ter mantimento para aguentar esses 7 períodos de fome. É inevitável a fome vir, mas você pode trabalhar, se preparar para poder sofrer menos. Faraó ouve José falando, não só interpretando o sonho, mas a sabedoria que ele tinha. Sabedoria de José, fala: rapaz. E ele falou: quem é que eu posso colocar para poder administrar isso, se não você? Quem eu tenho aqui no meio do meu reino que tenha sabedoria? Porque não tiver sabedoria para interpretações, vai ter sabedoria para administrar? Faz o seguinte: eu estou te nomeando para você cuidar desse negócio. Aí Faraó nomeia José como segundo homem no seu reino, por causa da sabedoria que havia na vida de José. Isso Faraó achava que essa sabedoria, é lógico que Deus dotou José, até se cumpriu o propósito de Deus na vida de José, Deus dotava ele com essa sabedoria para ele interpretar, porque Deus estava nesse negócio. Mas o dom na vida de José, como o dom no Antigo Testamento, eram lampejos, né? Eram lampejos. Aí vai dizer ainda que a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas. Igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. O que Salomão, quando ele vai assumir o reino,
assume o reino, preocupado, é lógico, porque Salomão era um rapaz, era um jovem, preocupado como ele iria governar aquela nação de Israel tão grande agora, e principalmente por receber da mão de seu pai, Davi, um herói admirado nacionalmente. Fala, meu Deus, eu não sou valente para ter a fama do meu pai, eu não sou guerreiro como meu pai era. Como é que eu vou fazer para poder governar esse povo? Deus dá a ele um sonho, dizendo que Deus dizendo que ele seria com Salomão no seu reino. E fala, Salomão, o que você quer? Pode me pedir que eu vou te dar o que você precisar. Porque eu estou nesse negócio aí, sou eu que estou te colocando no reino. Eu revelei a sua mãe lá quando o seu irmão já estava querendo assumir o reino, ocupar o trono sem meu consentimento. Aí Salomão, no sonho, Deus fala, o que você quer? Pede aqui, eu te dou toda a riqueza. Tudo que for, o que você desejar, eu vou te dar para você governar. Salomão fala, Deus, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria para poder saber conduzir esse seu povo, a Deus. O povo não é meu, o povo é do Senhor. Me dê sabedoria para governar, para entrar e sair, assumir e entregar o reino. Não quero destruir a nação que é do Senhor, não quero meter os pés pelas mãos, porque o povo é do Senhor, Deus se agrada daquilo. E Deus fala, vou te dar não só sabedoria como me pediste, mas vou engrandecer o teu nome, vou te dar riquezas. Vou te dar riquezas, vou te poupar de conflitos, de guerras. Porque Deus se agradou e Deus dá a Salomão sabedoria. E quando Salomão está no começo do seu reino, essa sabedoria se destaca no episódio quando eu trago até Salomão duas mulheres que eram prostitutas. Cada uma tinha o seu filho na mesma idade, recém-nascido. Uma das mulheres displicente dorme ao lado do seu filho na cama e deita-se sobre ele, e o seu filho morre sufocado pelo peso da mãe, que dormiu sobre ele, sobre a criança. Aí aquela mãe acorda, percebe que o seu filho está morto, ela pega o seu filho morto, coloca no lugar da criança de uma mulher que convivia com ela, também prostituta. Pega a criança viva e coloca no lugar da criança morta, e a morta no lugar da viva. Quando a mãe acorda e percebe que a criança que estava morta, ela reconhecia e falava, essa criança não é meu filho não estava morto. E ela fala, isso foi uma trama feita, trocaram os bebês. E aí a mãe que matou a própria criança fala, não, esse filho é meu, que está morto é seu. Não tem DNA, não tem certidão de nascimento, não tem testemunha, não tem nada para poder convencer alguém que o filho não é dela. Aí eles levam a questão até o rei, que era o rei que julgava. Aí leva a criança e as mães até o rei. O rei ouve as mães. Aí a mãe da criança viva fala, rei, estava eu dormindo e meu filho, minha criança dormindo comigo, minha criança viva, a fulano de tal foi dormir e a criança dela morreu. Em que condições só sabe ela. Quais foram as condições que essa criança morreu, só ela sabe. Mas a verdade é que o filho que ela pegou é o meu filho, que está vivo. E ela pegou o filho dela morto e colocou no lugar do meu, tentando me convencer que o filho morto era meu. E aí a mãe, que havia matado o filho por displicência, diz, não, mas o que ela está falando é mentira. Esse filho aqui é meu. O que está morto com ela é o filho dela, morreu com ela.
esse filho aqui é meu, não tem exame de DNA, não tem nada. Aí Salomão sabia que não ia dar em nada aquilo, não ia se resolver, uma ia falar uma coisa, outra ia falar outra, aí vai ficar naquela discussão o tempo todo. Salomão pede os seus soldados que traz a criança, que tragam uma criança viva. A criança viva é levada até Salomão. Salomão pede os soldados a sua espada e fala: dá minha espada aqui. E ele fala, para acabar com a confusão, porque um diz que o filho é dela, o outro diz que o filho não é dela, que o filho dela é o que morreu. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir a criança, acaba com a briga. Um fica com a metade, o outro fica com a outra metade. Vocês ficam com a metade, está todo mundo satisfeito. Aí a mãe, a verdadeira mãe, que tem um coração movido pelo amor materno, coração movido pelo amor materno. Salomão, a sabedoria de Salomão já mostrou a ele, que falou, rapaz, a única forma de revelar isso que está aí oculto é o amor de mãe. A mãe que matou a criança logo falou, realmente, rei, faz isso, nem eu nem ela. Corta a criança no meio, eu fico com um pedaço, ela fica com o outro. Salomão sabia que o amor materno iria definir quem era a mãe. Aí a mãe legítima fala, não, rei, pelo amor de Deus, não parta a criança, deixa ela com a criança, deixa ela, pode entregar ela, mas não mate a criança. Aí Salomão percebeu que a verdadeira mãe era essa, que estava sensível à vida da criança, aquela que foi displicente, seria displicente por toda a vida, não amava o próprio filho, foi displicente com o próprio filho, que dirá do filho de uma outra pessoa estranha. Salomão falou, o amor que vai definir. Pega a criança, fala isso só para testar. A criança pode ser entregue a essa que falou, para entregar a criança inteira. É ela que é a mãe. Sabedoria de Salomão para resolver problemas complexos. E o dom de sabedoria no meio da igreja, irmãos, é para definir problemas que volta e meia aparecem no seio da igreja. É para isso. A gente não pode ter pastores fugindo de problemas dentro da igreja. Eu não vou abrir não vou abrir lá a sala para poder ouvir ninguém, porque eu estou atolado de problema até aqui, não quero saber de problema de mais ninguém. Irmão, pastor, o senhor está errado. Ou o Senhor procure buscar pelos dons espirituais e o dom de sabedoria para resolver problemas, ou sua função, sua atividade na igreja está meramente por ocupar uma figura que não está influenciando em nada. Que o dom de sabedoria na igreja, é essencial. Paulo fala aos irmãos lá em Corinto, justamente Corinto, fala, não sei por que vocês levam os problemas de vocês até os magistrados, vocês estão levando problemas que poderiam resolver entre vocês, vocês estão levando para os magistrados, estão levando para os juízes, para as autoridades que são ímpias. O problema de vocês tem que ser resolvido dentro da igreja, não é na mão do ímpio. Está entendendo por que o dom de sabedoria é essencial dentro da igreja? Principalmente na vida da liderança, na vida de quem tem ministério. Lógico que o dom é para todos, o dom espiritual é para todos, não é para pastor. Mas principalmente o líder, ele tem que perceber. Talvez eu não tenha o dom espiritual de sabedoria. Também não sou obrigado a ter. É bom que eu tenha, mas não sou obrigado a ter. Mas eu tenho um irmão lá que eu percebo o dom de sabedoria nele. Quando tem um problema no meio da igreja, ele logo se levanta na simplicidade dele e resolve o problema com a palavra que ele fala. O que o pastor vai fazer? Tem reuniões no gabinete lá que eu faço, reuniões no gabinete lá com casais, com famílias, com problemas, com o irmão que entrou com sociedade um com o outro, que eu preciso trazer junto comigo esse irmão que tem dom de sabedoria. Eu preciso trazer ele comigo. Falo, irmão, vou ter uma reunião lá hoje, eu queria que o irmão participasse lá comigo lá,
eu vou tratar de um assunto assim, assim, assim. Paz, os irmãos já fizeram uma sociedade, está me entendendo? E eu preciso ouvir eles lá, entender o que está acontecendo e trazer uma solução. O irmão pode participar lá comigo lá? Convido o irmão para participar. E aí o dom de sabedoria vai se revelar diante dos grandes problemas que tem. Porque talvez você vai ter dificuldades. Mas se tem um irmão lá que tem dons, esse dom da sabedoria, dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria, ele vai trazer uma palavra que vai resolver um problema, um conflito que tem. Está me entendendo? Aí a gente tem o exemplo de Salomão, o exemplo de José, o exemplo de Salomão. Aí a gente tem no Novo Testamento também. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição das Escrituras realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Você percebe que Estevão, ele está no meio de uma discussão lá, no meio de uma discussão, no meio de grupos religiosos. Grupos chamados dos libertos. Tem outro lá chamado dos... um grupo é chamado dos libertos, né? Um outro é o grupo chamado dos sirineus, grupo dos alexandrinos, e outros eram um grupo lá da Cilícia, da Ásia, veio de longe. Era um querendo impressionar o outro numa disputa onde estou perdendo para alguém que é cheio de Deus. O que eu vou fazer? Se eu não consigo convencer por meio do intelecto uma pessoa que ela é cheia de Deus, eu vou tentar discutir com essa pessoa, debater com ela. Se eu não tiver humildade para reconhecer, fulano, você está falando da parte de Deus aí. Eu estou falando aqui, rapaz, eu estou totalmente equivocado, rapaz, me perdoe, porque você tem razão. Mas o problema é que a gente se apoia, nós nos apoiamos mais na nossa própria imagem do que fazer valer a palavra de Deus. Porque essas discussões teológicas não têm fim hoje. Calvinismo e arminiano, cessacionistas, com os continuistas dos dons espirituais, as pessoas até são convencidas, mas elas preferem continuar defendendo aquilo que eles aprenderam dentro da igreja deles. E a gente tem que tomar cuidado para a gente também não cair nesse erro. Eu falo deles, mas a gente também pode cair nesse laço. Aí eu aprendi assim, tem que ser assim. Meu líder me ensinou assim e é assim de qualquer jeito. Aí você vai lembrar lá da tradição dos pais que os judeus arrastavam, ao ponto de negar as Escrituras e negar Jesus. Porque eles davam mais valor à tradição do que aquilo que as profecias apontavam acerca do Messias. Então Estevão estava disputando com esses adeptos religiosos, né, dos alexandrinos, dos libertos, dos da Cilícia na Ásia. Era esse grupo aí, cada um tentando ganhar, né? Cada um tentando ganhar. Estevão está tentando ganhar, discussão nenhuma. Estevão estava tentando ganhar o coração deles para Cristo. A gente precisa deixar as nossas discussões tentando ganhar discussões. A gente precisa ganhar pessoas para Cristo, tá me entendendo? Precisamos ganhar pessoas para Cristo. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. A gente temos que nos preocupar se nós estamos falando da parte de Deus com sabedoria divina. Com sabedoria divina. Temos que dotar e buscar essa sabedoria divina, sabedoria vinda como dom espiritual. Eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de ler, Conheço muita gente também que gosta de ler. Isso é importantíssimo. Mas não podemos confundir conhecimento intelectual com sabedoria divina. Não podemos confundir conhecimento intelectual, conhecimento que eu adquiro lendo a Bíblia, lendo os livros, com a sabedoria divina. Tem pessoas que são muito
capacitadas intelectualmente, tem pessoas que têm conhecimento vasto, mas não têm sabedoria para aplicar o conhecimento que ele tem. Pessoas que são soberbas, arrogantes, presunçosas, egoístas. Está me entendendo? Pessoa soberba. Tem pessoas que até têm um conhecimento bom, mas quando você senta, para ouvir 5 minutos, você desiste. Você fala, rapaz, ele poderia me ensinar muito, mas é tanta soberba, tanta presunção, tanta arrogância, que eu prefiro abdicar do conhecimento que ele teria para passar para mim, porque eu não suporto a pessoa. Porque a pessoa não tem sabedoria. E aí a gente tem hoje uma cristandade com bastante conhecimento, porque está aí espalhado, redes sociais, né, Facebook, YouTube. Você consegue fazer um curso de teologia hoje pelo YouTube, pelo conforto da sua casa. Você senta na cadeira, você assiste a hora que puder, a hora que quiser, você assiste a aula, faz o curso todo por EAD, né? Você faz o curso todo de teologia sentado na poltrona de casa. Hoje a gente tem pessoas com bastante informação, conhecimento, mas a sabedoria divina que precisa para poder fazer com que aquele conhecimento seja aplicado, nós temos uma dificuldade enorme. E o Novo Testamento vai apontar isso, que a Igreja de Jesus Cristo recebe sabedoria, recebe a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, não é sabedoria, palavra de sabedoria, porque sabedoria ela pode ser também o saber a partir do conhecimento secular, né? Mas o dom, é bom destacar aqui que é dom da palavra de sabedoria. Dom da palavra de sabedoria. Porque se eu falar somente dom de sabedoria, vai entender que a sabedoria é uma obrigação de Deus colocar no meu intelecto. E não é isso. Paulo usa lá como dom espiritual palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, que é o dom espiritual. Você consegue compreender isso, meu querido? Consegue compreender isso aí, professor? O dom espiritual como palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, porque aquilo que eu falei, às vezes você está no seu ambiente de trabalho lá e trabalha com engenheiro, com médico. O engenheiro está tentando solucionar um problema lá e tem sabedoria. Sabedoria no conceito secular. Para resolver um problema não consegue resolver. Aí um crente lá que mal tem o seu segundo grau, seu nível médio incompleto, Deus vai dar a ele uma palavra de sabedoria para resolver um problema na empresa que talvez o engenheiro queimou cabeça, ficou noite sem dormir e não conseguiu resolver. Mas principalmente com as questões dentro da igreja. Palavra do dom de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra da sabedoria aplicada dentro da igreja. A gente vai avançar aqui porque poderíamos falar muita coisa, mas é muita coisa, mas a gente tem um tempo limitado. Aí palavra da ciência, né? Palavra está aqui, ó. Palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática da CPAD. O que é a palavra da ciência? Palavra da ciência. A palavra da ciência está relacionada ao ensino das verdades da palavra de Deus. Tomar conhecimento da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. A revelação é o mistério contido na palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela quem é Deus. É a palavra de Deus que revela quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E o dom de ciência é justamente eu tomar conhecimento dessas verdades.
Tomar conhecimento através do ensino da palavra de Deus. Fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. É isso aí que Stanley Orton aborda, né? Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Dom de ciência. Sabe o que é o dom de ciência? Eu acho que vai ter mais à frente ali. Eu acho que vai ter mais à frente. Dom de ciência é revelação, sonho e visão, né? Dom de ciência é Deus fazer conhecido através de um sonho. Você tem uma grande questão para resolver no dia de amanhã, na segunda-feira. Aí você está preocupado com aquilo, meu Deus, o que vai ser daquilo, não sei, rapaz. Ô Jesus, aí Deus te dá um sonho. Aí quando você chega lá na segunda-feira, você segue tudo aquilo que Deus te mostrou através do sonho. Aí a pessoa vai falar assim, fulano, você já estava sabendo desse negócio? E não, eu tive um sonho à noite aí, acho que era Deus me preparando, mas já vim e não fui pego de surpresa. Então é ciência. Ciência é Deus fazer a pessoa conhecer os fatos, né? Dom da palavra de ciência não visa servir a propósitos triviais. Não é servir a propósitos triviais não, como o de descobrir significados dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim. Eu quero saber se Adão tinha um umbigo ou não tinha, quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Essas coisas são triviais, irmãos. Dom de ciência, né? Não é para ser mera curiosidade humana, não. Dom de Deus não foi dado para satisfazer isso. Dom de ciência é conhecer as coisas antecipadamente, através de uma revelação de Deus, por meio de visões, de sonhos, de revelações, com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Que eu quero descobrir quais os números que vai dar na Mega Sena. Irmãos, isso não é para um fim proveitoso, não. Não é para um fim proveitoso. Isso não edifica a igreja. Os dons são dados para a edificação da igreja. Lembra que nós falamos lá atrás, né? Então a função do dom da palavra da ciência é a manifestação sobrenatural deste dom. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Preservação da vida da igreja. Preservação da vida da igreja. Estão tramando as coisas aí por trás dos panos contra a igreja. Aí eu vou lembrar daquele episódio lá de quando o rei da Síria colocou emboscadas pelo caminho para pegar o povo de Israel, aqueles que passavam pelo caminho de maneira displicente. Aí o rei da Síria, se não estou equivocado, depois você pesquisa isso aí, ele junta os generais, junta as pessoas, os conselheiros, e fala, a gente tem que ir minando esse pessoal de Israel aí. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá no caminho por onde eles passam, vamos colocar armadilhas, ciladas. Quando eles passar algum judeu, a gente lança a mão deles. A gente pega para ser escravo, para matar, para roubar, para tomar as coisas. Vamos colocar lá porque eles não vão estar sabendo de nada. A gente vai pegar eles de maneira de surpresa. Vamos pegar eles de surpresa. E eles decidem na recâmara do rei, na sala secreta do rei. Aí o profeta Eliseu está lá em Israel. Ele vai até o rei e fala, rei, Deus já me revelou aqui que o rei da Síria está colocando armadilhas pelo caminho para pegar o povo de Israel. Se passar alguma tropa por lá, eles vão lançar mão desse pessoal,
Porque estão lá escondidos pelo caminho, lá, estão escondidos em algum canto lá. Quando alguém sair, passar por eles, eles vão pegar. Já armaram, já tá tudo pronto. Aí o rei fala, profeta, eu vou orientar o pessoal, vou avisar todo mundo para que eles não evitem passar pelos caminhos. Aí o rei da Síria está lá esperando trazer notícia de quantos foram pegos. Aí ele cria curiosidade e vai perguntar, aí, tem quantos aí já presos? Daquele pessoal todo que passava lá pelo caminho, já tem quantos presos aí para a gente colocar para fazer trabalho para a gente? Aí falam com o rei da Síria, falam, conseguimos pegar ninguém. Depois que a gente decidiu aqui, montamos lá a armadilha, ninguém mais passou por aquele caminho. Aí o rei da Síria fala, então faz uma convocação daquelas mesmas pessoas que estiveram com a gente lá na reunião na recâmara. Chama todos eles, uma reunião de caráter de urgência. Aí chama todos lá e o rei fala, olha, eu quero saber quem do nosso meio aqui é o informante. Porque depois que nós decidimos lá colocar armadilhas pelo caminho, por onde passavam os judeus, os hebreus, onde passavam os hebreus, não está passando mais ninguém, não conseguiu pegar ninguém, porque alguém avisou a eles. A gente tem no nosso meio aqui um espião, eu quero saber quem é o espião. Aí fica um olhando para a cara do outro, aí alguém que logo entendeu que era dedo de Deus naquilo. Era dedo de Deus naquilo lá. E alguém fala com o rei, rei, eu acredito que não tem ninguém do nosso meio aqui que esteja informando. Mas tem um Deus, o Deus de Israel. Ele fez aquilo que nós decidimos aqui ser conhecido do profeta que está em Israel. E é bem provável que o profeta de Israel avisou o rei para que ninguém passasse pelo caminho, porque colocamos a armadilha. E não é o caso de que há informante, de que está vazando informação, não. É porque o Deus de Israel está fazendo conhecido aquilo que a gente decide na recâmara. Deus está dando ciência àquele pessoal lá. Deus está fazendo as pessoas conhecerem aquilo que a gente está decidindo, está tramando. Aí o rei da Síria entendeu que Deus estava deixando aquilo que eles tinham tramado lá, Deus estava fazendo com que o povo hebreu tomasse conhecimento. Então a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, assim como preservou a vida do povo. Imagina se o profeta fala assim, não, eu vou ficar lá no caminho, quando um tiver para sair da cidade, eu vou chamar ele em secreto e vou falar, você tem amor pela sua vida? Tenho. Então vou fazer o seguinte, quanto é que você acha que vale a sua vida hoje? A pessoa fala, vale tanto. Então vou fazer o seguinte, se eu garantir a sua vida, você me dá esse tanto, eu te dou. Então faz o seguinte, passa o dinheiro para cá. Posso falar? Pode falar, profeta. Não vai por esse caminho. Tem armadilha lá nesse caminho que foi colocado para matar a sua vida, para matar a sua família. E eu estou fazendo você tomar conhecimento agora. Estou salvando a sua vida da morte. Então, irmão, o dom da palavra da ciência é um dom dado para a igreja. Não é para as pessoas se aproveitarem. Não é para as pessoas se aproveitarem. Não é para as pessoas venderem o dom que Deus deu. Entendeu? É para livrar a igreja de qualquer engano e artimanha do maligno. E hoje o que a gente vê é as pessoas vendendo dons, tentando trabalhar igual o cigano trabalha, lendo a mão das pessoas. Lendo a mão das pessoas, dá a impressão. É por isso que é importante, irmãos, a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é importante justamente para isso aí. A gente vacinar nosso povo, deixar o nosso povo ciente de que precisa tomar cuidado. O dom espiritual vem com o intuito unicamente de beneficiar a igreja, de guardar a igreja, de preservar a igreja.
de sustentar a igreja como povo de Deus, de preservar o corpo. Não é para benefício próprio de um ou outro, não. Aí foi o que eu falei. Eu falei aí, ó, ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. Segundo Reis, capítulo 6, de 8 a 12. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, temos que tomar cuidado, porque o Espírito Santo de Deus está no meio da igreja, falando, alertando, orientando, dizendo: não vai por este caminho, que este caminho é caminho do inimigo, caminho do Sírio. Você vai entrar em caminho do Sírio? Você vai passar por caminho do Sírio, onde o Sírio já colocou armadilhas? E o problema é que o dom da palavra de ciência está aí no meio da igreja e as pessoas não dão ouvidos. As pessoas não dão ouvidos. Tem os dois extremos, né? Tem o extremo daqueles que querem vender o dom, e tem aqueles que são negligentes, né? Negligentes com o dom espiritual. Aí tem o dom da palavra da ciência. Dom da palavra da ciência. Lembra que eu falei que é revelação? Deus revelou de maneira sobrenatural que eu não posso passar por aquele lugar. Deus me deu um sonho para eu não passar por tal lugar. É dom de ciência. Sonho, visão e revelação. Deus deu uma visão para eu tomar cuidado com tal coisa. Aí eu ignoro a visão. Ignoro a visão. Eu fui de uma denominação, irmãos, uma denominação que era um extremo, tratava os dons, dom de ciência, o sonho que qualquer um que tivesse, tratava aquilo lá como Deus falando. E às vezes o sonho era justamente, não era nada mais do que uma barriga cheia. Eu tenho que compreender quando o sonho é de Deus e quando não é. Eu não posso ficar refém também de um sonho. Porque você, quando tem um sonho, você percebe que aquele sonho tem elementos que são mensagens de Deus, que é Deus te mostrando algo que você não compreende. Mas a gente não pode ficar refém. Tem pessoas que estão refém de sonhos. Refém de sonhos. Pessoas que entregam a visão. Eu falei de onde eu era. A pessoa entregava uma visão. A pessoa que entregava ficava te vigiando. Você tem que obedecer a visão. Quando a pessoa queria que você pregasse a mensagem que ela queria, ela vinha logo entregar uma visão. Eu via você pregando o texto tal. E se você não fizesse o que ela queria, arranjava guerra. Então, dons de ciência, dons da palavra da ciência são ferramentas que Deus dá à igreja. Ferramentas que Deus dá à igreja, para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Porque você pode ter um dom, e aquela coisa, não é o fato de você ter um dom espiritual, um dom de revelação, que você não vai errar, que você não vai... Eu tenho que ser perfeito agora porque eu tive dom, eu tenho que ser perfeito, não posso falhar. Nossa, a gente continua sendo humano, temos erros, falhas, porque perfeito é o dom que Deus dá para a igreja. Aí você vai lembra o mesmo episódio que eu comentei, que Jesus perguntou a Pedro, perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? O que dizem? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, né,
tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz a Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Mais do que feliz é você, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Você é bem-aventurado. Você é mais do que feliz ter alcançado essa revelação. Mas tanto é que Pedro falha depois, que o dom não é sinal de uma perfeição em quem tem. E nem de quem tem não vai falhar ou equivocar, vai falhar, vai equivocar. No tanto que Pedro, Jesus fala, o Filho do Homem há de ser entregue aos pecadores e vai sofrer na mão dos pecadores. Pedro fala, não, mas longe. Ele fala, vocês vão me negar. E Pedro fala, não, longe de mim, Senhor. Todos podem te negar, menos eu. Todos podem te negar, menos eu. Jesus fala, você, Pedro, você não sabe, mas o diabo pediu para se andar com você. Se eu não intercedo por você, meu filho. A todos vão te negar, mas eu não vou te negar. Outra coisa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Senhor, eu morro se preciso for, Senhor, mas eu não te nego. Não nega, né? Aí aqueles episódios lá, você estava com ele, não estava com ele, nem conheço ele. Aí depois fala assim, mas você se parece com ele. Não, eu não conheço esse homem. Você fala como ele. Pedro fala, quase briga com as pessoas em volta da fogueira. Já falei com vocês que eu não conheço esse homem. Eu não conheço esse tal de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, eu não conheço ele. Então é aquilo que a gente falou, o dom espiritual, irmãos, é bom que a gente tenha muito os pés no chão. Cabeça no céu e pés no chão. Dom espiritual é assim, cabeça no céu, mente em Cristo e pés no chão. Outro exemplo está ali, ó, profeta Eliseu foram revelados naquilo que nós falamos. Aqui no segundo ponto de destaque, outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Lembra do Deus descortina? Deus descortina, Deus dá o sonho a Nabucodonosor, a figura, né, dos animais, né? Leão de asas, leão alado, né? Leão de asas, o leopardo de asas, o urso, a fera, né? Inominável, né? O animal inominável. E Deus descortina, Deus fala com Daniel, Daniel fala com Nabucodonosor que esses são os impérios, que o leão aí, assim como a estátua, né, com cabeça de ouro, é o império da Babilônia. Depois do império da Babilônia vai levantar-se outros impérios. Isso não tem como mudar. A revelação de Deus, né? Deus revela a Daniel acerca do sonho que Nabucodonosor teve, né? Descortinando os grandes impérios mundiais da história. Isso é a palavra de ciência, meu irmão, a palavra da ciência dada por Deus. Deus é aquilo que fala, né? Deus, porventura, Deus fará alguma coisa sem revelar aos seus profetas, sem revelar de antemão aos seus profetas. A igreja é dotada da palavra da ciência, a igreja é dotada do conhecimento das coisas que estão ocultas aos olhos do ímpio. A gente está no meio de uma pandemia aí, né? Estamos no meio de uma pandemia, as pessoas desesperadas. Mas você que é estudante da Bíblia Sagrada, você que é estudante da Palavra de Deus, você já sabe qual é o final dessa história. Você sabe qual é o final da história. Nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja.
Estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Vamos subir aos céus como a igreja noiva de Cristo. O mundo está desesperado. Pessoas estão preocupadas se vão sobreviver à Covid. Pessoas estão desesperadas, pensando, tentando imaginar se vão sobreviver a isso, o cenário que eles estão vendo. Mas é aquilo que certa pessoa comentou uma vez, né? Fica tranquilo. Eu li a história até o final, até Apocalipse. Tudo vai terminar bem para a igreja de Jesus Cristo. Tudo vai terminar bem. Não se preocupe com o cenário, não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com as perspectivas, com as notícias, o cenário político, o cenário da saúde. Tudo está conspirando contra a população. Não se preocupa. Para a igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Não tem inferno que se levante, né? Não tem inferno que vai conseguir parar a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja de Jesus. Fica tranquilo. Aí exemplos bíblicos, né, da palavra da ciência, do Novo Testamento. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Está lá em Atos 5. Ananias e Safira, disseste que vendeste por tanto, mas o Espírito me disse que não foi por isso que vocês venderam, não. Porque mentiste a Deus e ao Espírito Santo. Porque mentiste, né? Ananias, por que você mentiste? Safira, por que você concordou com a mentira do seu marido? Por que vocês fizeram uma aliança lá, aliança para mentir? Tem pessoas fazendo aliança para mentira. Infelizmente, dentro de templos evangélicos. Um combina com o outro para mentir lá, para poder inventar uma história contra o irmão. Contra você, pastor, contra o seu ministério. Tem pessoas que um junta com o outro lá para poder mentir. Aí você fala, rapaz, porque hoje estamos vivendo tempos difíceis. Ela estava lá, Ananias e Safira. Aí está dizendo aí que o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento, concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. O dom da palavra da ciência não é adivinhação. Pessoas falam entregando revelação aí, e entrega e depois vai ficar na torcida para que aquilo que falou aconteça, porque não viram, não receberam o sopro de Deus no ouvido lá, não receberam de Deus uma revelação dizendo que aquilo era a revelação. Eles fazem uma perspectiva, uma adivinhação, depois fica na torcida para aquilo acontecer, e colocaram ainda dizendo que Deus tem que honrar o que eles entregaram. Está entendendo? A palavra da ciência não é adivinhação, não é adivinhação. A palavra da ciência é conhecimento, é Deus me fazer conhecer. Lembra de Daniel lá, mas os jovens, quando ouvem lá na boca do Deus um sonho, daí vai falar, dá tempo para a gente orar. Eu sei que os magos aí, os doutores não conseguiram entregar ao Senhor o significado. Também não vou conseguir entregar, não. Mas dá tempo para eu e meus amigos que nós vamos orar a Deus. E Deus, que é conhecedor dos mistérios, dos segredos, que Deus deu, se Deus deu esse sonho, Deus vai revelar qual é o sonho, qual é o significado dele. E aí Daniel e seus amigos recebem a revelação do sonho. Então não é adivinhação. A palavra da ciência não é adivinhação, é conhecimento sobrenatural, concedido, de maneira sobrenatural por Deus. É o segundo tópico, discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Vamos lá. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Você conseguiu entender isso aí? O dom de discernir os espíritos
é uma capacidade sobrenatural. Para quê? Para você discernir a origem e natureza das manifestações espirituais dentro e fora da igreja. Porque pode ter gente falando, pode ter alguém falando aí, falando da parte do diabo. A pessoa às vezes vai falar alguma coisa lá, te entregar algum recado, e às vezes não tem Deus naquele negócio. Às vezes são demônios falando. E eu não posso, é lógico que eu não posso tratar tudo desconfiando de todo mundo, não posso. Então eu vou ficar com o pé atrás em tudo que me disseram. Não, não é assim. Mas eu tenho que ter maturidade para pedir, para entender que podem falar como se fosse da parte de Deus, e pode ser alguma motivação demoníaca. Pode ser alguma manifestação humana. A pessoa quer tanto aquilo para outra pessoa, que aconteça na vida da outra pessoa, que ela vai lá e inventa um dom para deixar a pessoa feliz. E aí você tem que ter o dom de discernir os espíritos para discernir que aquilo lá não é de Deus, mas é um dom humano. A pessoa produziu no coração porque ela quer ver a pessoa feliz. Talvez quer converter alguém dentro da família e inventa um dom. Quer converter alguém e inventa um dom. Aí você vai entender que aquilo é humano. O dom de discernir os espíritos vai falar logo com você, ó. Ele quer tanto que a pessoa sirva a Deus que ele inventou isso aí, para a pessoa ficar feliz, ficar impressionada com Deus e ficar na igreja. E aí você vai discernir através do dom espiritual que aquilo lá ela tem um fundamento humano, ou tem um fundamento maligno. Tem aquelas pessoas que uma odeia a outra, uma não gosta da outra, mas não é aberto, né? Dentro da igreja ninguém vai fazer isso abertamente. Às vezes as pessoas se toleram lá, mas fica uma se remoendo contra a outra. Eu convivi lá com duas irmãs que não se bicavam. Aí o que eu vou fazer? Eu vou permitir que uma entregue dom para a outra? Não. É lógico que não pode ter esse sentimento. Como pastor, como líder, você tem que trabalhar para que essa raiz de amargura que existe no coração dos irmãos, ou dos irmãos, ou quem quer que seja arrancado através do sangue de Jesus Cristo. Mas o que você vai perceber? Motivações malignas. Motivações malignas vão entregar alguma coisa como se fosse um dom espiritual. E você vai perceber que aquilo lá não é de Deus. Isso aí é maligno. Fulano quer ferir a outra. Irmãos, eles ferem hoje nos púlpitos. Tem gente que fica mandando um recado no púlpito. O que você imagina de dom entregue? Fulano vai entregar uma visão lá com outra. Vai inventar alguma coisa. Tem que tomar cuidado. Discernir os espíritos é discernir qual a origem daquilo. Que espírito está falando? Espírito dele? Humano? Espírito demoníaco? Ou espírito de Deus? Então, dom de discernir espíritos é justamente isso aí. De acordo com o termo grego, diakrisis, termo grego, né? Diakrisis, que é a palavra de discernir. Discernir, diakrisis, significa, na sua etimologia, julgar através de. Diakrisis, julgar através de. Distinguir. Então essa palavra diakrisis denota o sentido de penetrar a superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. É igual você olhar para uma superfície de uma água, mas você fala assim, não, eu quero mergulhar no profundo para ver lá por baixo, porque na superfície eu não estou vendo nitidamente, né? Não estou vendo da natureza de onde vem isso, né? A fonte disso. Então, é partir, né? Penetrar da superfície para a parte profunda, né? Diakrisis, né? A palavra
que justamente o que significa, né, o discernir, que é distinguir os espíritos. Ó, Deus não falaria isso, você logo fala assim, discernir, né, que é distinguir, né? Isso fere a palavra de Deus. Não, isso aqui não está de acordo com os ensinamentos apostólicos, né? Então o problema hoje é que nós temos a cristandade que aceita tudo e qualquer coisa. Por quê? Porque não conhece. Não mal conhece as escrituras. Como é que vai distinguir? Aceita qualquer coisa, tudo que entrega. Tudo que entrega é de Deus, tudo que entrega é de Deus. Foi igual o episódio que tivemos aí, né? Que dia 30 de março, haveria muitas mortes pelo meio das ruas. Alguém entregou aí uma profecia, né? Uma profetada aí que teria muitas mortes no dia 30, que ninguém deveria sair na rua, porque a morte passaria como passou no Egito, né? Encontrou alguém na rua, a morte está falando assim, meu filho, eu não achei, estou achando você aqui, é você mesmo. Então, é esse tipo de coisa, a gente tem que distinguir. Se eu olhar assim e falar, mas isso aqui está contrário às escrituras, está contrário aos ensinos apostólicos, está contrário à natureza do período que nós vivemos, sabe? Então, o problema é que falta essa capacidade de julgar, porque também não existe uma referência. A referência nossa é a Bíblia Sagrada, é o nosso parâmetro. Você pega o que a pessoa fala, abre a Bíblia Sagrada, opa, isso aqui não está conferindo, igual os bereanos, né? Isso aqui não está conferindo com o que está escrito. Então você quebra o falso profeta, você logo distingue uma profecia verdadeira de uma falsa, quando você pega a palavra de Deus, que é a referência, e confere com aquilo que foi dito. Você fala, isso aqui está ferindo as escrituras. Não tem como isso aqui ter vindo de Deus. O problema é que falta hoje na nossa geração justamente esse parâmetro, né, que é o conhecimento das escrituras. É por isso que se aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que se diz é Deus falando, a pessoa fala é Deus purinho no negócio, ou terra, né? É assim que fazem. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, continuando, Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. É preocupação, aquilo que eu falei antes, de distinguir os espíritos. Ele tem que distinguir aquilo que é do homem, aquilo que é de Deus e aquilo que é maligno. Com o único propósito. Qual o propósito? Qual a preocupação? Proteger a igreja. Proteger os crentes. Porque Satanás vai atacar. Satanás está atacando de tudo que era maneira. O falso profetismo, o falso profeta, ele nasce dentro da igreja. Ele não vem de fora sem conhecimento nenhum. Ele surge dentro da igreja. Pessoas que se diziam da verdade. Pessoas se diziam da verdade. Lembra lá do episódio lá os trabalhadores, né, da seara dormiram, cochilaram, o inimigo foi lá e lançou joio no meio da plantação. A Bíblia diz que enquanto eles dormiram, um inimigo foi e lançou joio. Depois que o joio começou a crescer, percebeu que era joio e falou, vamos arrancar não, deixa amadurecer. Quando amadurecer, para que não se arranque, né, o verdadeiro fruto, o verdadeiro trigo, por engano, é melhor deixar amadurecer. Deixa amadurecer, que aí sim vai distinguir o que é trigo e o que é joio, o que está de pé e o que está apontado para a terra, né? Então, amados, não criais a todo espírito, né? 1 João 4:1. Não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Não criais, irmãos, não criais a todo espírito. Não acredite em tudo aquilo que te dizem. O que João está falando? Não acredite em toda manifestação, mas prove antes se os espíritos são de Deus. Provai. Provai é justamente pegar e comparar uma coisa com outra. Se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Se Paulo está falando isso por volta do ano 60,
volta do ano 60 da era cristã, 63, se ele está falando isso há quase 2000 anos atrás, imagina hoje na nossa época, né? Quantos falsos profetas têm se levantado no mundo? As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das escrituras podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo, aquilo que nós falamos já antes, né? Então você não precisa falar nos tópicos anteriores, pode falar agora. Então uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Eu falei preservar, porque, irmãos, existe tanta decepção hoje, tantos irmãos decepcionados no meio da cristandade. Por quê? Porque acreditaram em falsos profetas. Foram culpados? Foram negligentes? Foram, porque deveriam consultar as escrituras. Mas é um mal que a gente sofre hoje na nossa geração, né? Então tem que se comparar, tem que distinguir, porque distinguir o que é humano, o que é maligno, né? E o que é de Deus. Discernir o espírito, né? Tem papel de preservar a saúde espiritual, para que não haja irmãos às vezes têm tanta decepção que nem acreditam mais nos dons espirituais. E aí qual o modo de preservar essa saúde espiritual? Evitando que os irmãos tenham essas decepções. Surgiu um falso profeta na sua igreja, meu irmão, já chama ele no canto, pergunta a ele: irmão, olha só, aquilo que você entregou aí, quero te mostrar aqui que na Bíblia Sagrada, isso que você falou aí, não está batendo, viu? Eu acredito muito que Deus quer usar o irmão nos dons espirituais. Eu acredito que os dons espirituais estão aí e que você pode ser uma ferramenta excelente na mão de Deus, mas antes de se preocupar com os dons espirituais, você deve se preocupar em estudar as escrituras, porque estudando as escrituras você vai entregar um dom espiritual vindo por Deus, é lógico, de maneira precisa. É lógico que isso não é produzido pelo fato de você ter estudado, mas justamente para não ter esses conflitos. Porque quando a pessoa receber alguma coisa lá dizendo: estou te dizendo isso, você vai perceber, não é Deus, porque isso fere as escrituras. O próprio profeta tem preocupação com aquilo que ele vai entregar. Então a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Nós vemos lá 1 João 4,1: toda a palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Aquilo que eu falei, deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Os bereanos, ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Lá Mateus 7, 15 a 20. Mateus 7, de 15 a 20. Não é o que a pessoa entrega, é o fruto que ela apresenta. É o fruto que ela apresenta. Porque tem muita gente entregando dons na igreja, nos domingos, mas de segunda a sábado, o fruto que ela apresenta é assustador. Isso é visto pelo caráter do crente. O caráter do crente. Pessoas que dentro da igreja é uma coisa, se veste e se apresenta como santo, mas fora da igreja, fora dos templos, é algo de causar escândalos, né? Algo de causar escândalos. Então ele ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos. Então vamos lá para a nossa conclusão. Concluindo a nossa lição, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Está entendendo, irmãos, a importância dos dons de revelação? Dom de revelação é fundamental. Por que hoje há tantos escândalos, né? Tantas pessoas decepcionadas que saíram, abandonaram o templo,
abandonaram a igreja por causa de decepções, porque faltou os dons no meio da congregação. E é por isso que eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus por nós sermos continuistas, por nós acreditarmos na atualidade dos dons espirituais. Porque se nós que somos continuistas e acreditamos na atualidade dos dons, e pela misericórdia de Deus percebemos que o Espírito Santo continua operando na nossa igreja, na nossa congregação, no meio do rebanho dos santos, a gente percebe que mesmo atuando existem dificuldades, o que dirá no meio das congregações que não acreditam nisso, que não desfrutam dos dons espirituais, que não dão lugar para o Espírito Santo operar no meio deles. Porque com todos os problemas que a gente pontua, enumera e às vezes até fala desnecessariamente, mas com todos esses problemas que a gente percebe, tem coisas que o Espírito Santo não permite no nosso meio. Tem coisas que o Espírito Santo falou, opa, aí não. Mas imagina um lugar onde não tem os dons espirituais, que nem se dá liberdade para o Espírito Santo operar através dos dons. Coisas que são decididas através de interesses. Pessoas que ocupam cargos por conta de interesses. Pessoas ocupam ministérios por causa daquilo que o ministério oferece. Aquilo que o ministério oferece. Pessoas que ocupam cargos porque é preterido ou deixam de ocupar cargo por causa de preterição. Outros são os queridinhos, apadrinhados e aí ocupam lugar. Então a gente tem que tomar cuidado. Então os falaciosos ensinos e manifestação malignas podem ser desmascarados. Pelo dom de discernimento dos espíritos. Então o discernimento de espírito vai desmascarar profecias, ensinos errôneos. Vai desmascarar, vai preservar a igreja. Que Deus conceda, irmãos, que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Que Deus nos conceda à sua igreja os dons de revelação, para que nós não venhamos cair nessas astutas ciladas do maligno. Porque o maligno hoje, ele não é tirar o crente da igreja. Que eu tiro um crente da igreja, tiro uma família da igreja, já está pensando que não, eu tirei 5, tirei 2. E às vezes ele percebeu que é mais fácil ele desviar o crente dentro da igreja. É por isso que hoje nós temos aí o mundanismo, o liberalismo dentro da igreja. O mundanismo nem se fala mais, que a igreja hoje adotou as mesmas estratégias, estratégias do mundo para poder tentar atrair o incrédulo. O mundo está dentro da igreja. Dentro da igreja, não a igreja que eu falo, igreja universal, Igreja universal, igreja como templo. O mundo está dentro dos templos, Liberalismo dentro dos templos. Coisas que a gente não admitia antigamente, que hoje a gente admite e defende ferramente. Quem aparece contrariando aquilo que a gente defende é colocado para fora da igreja, mas a gente não abre mão de certas coisas hoje, por causa do liberalismo. Hoje se tornou, dentro da igreja mesmo, você tomar algumas posturas, se você falar certas coisas que antes você falava, é capaz da própria igreja te olhar atravessado, Então, a gente tem que tomar cuidado, Os dons espirituais, os dons de revelação, principalmente aí, dons de revelação são justamente para preservar a igreja das astutas ciladas que o maligno tenta colocar. Que Deus venha te abençoar, Deus venha abençoar a sua vida, sua família e a sua casa. A próxima lição, segundo trimestre, está aí, Lição 4, dons de poder, que vai ser justamente comentado no próximo domingo. Dons de poder, lição 4. Que Deus te abençoe, nos acompanhe, nos siga, você que gostou dessa lição,
Essa é a nossa primeira lição gravada, e aí extrapolamos um pouco o tempo, mas a gente vai indo, vamos nos familiarizando e elaborando, desenvolvendo melhor esse trabalho, e a ideia é encurtar esse tempo para no máximo 1h20, mas que você possa tirar desse comentário aí, dessa nossa lição, dessa nossa abordagem, subsídios para enriquecer mais ainda a sua lição, e que ela possa ser uma bênção dentro da igreja. Que Deus te abençoe, irmão, querido professor, querido aluno, querido superintendente, querido pastor. Que as bênçãos do Senhor recaem sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que a sua classe, a sua sala seja ricamente abençoada, e que nós possamos juntos contribuir com a cristandade para louvor e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe comigo nesta hora. Eterno Deus, grandioso Pai, te agradecemos e te bendizemos por essa lição. Pedimos a Deus que aquilo que aprendemos não fique, ó Deus, tão somente, ó Deus, limitado ao nosso intelecto, mas que isso possa, Deus, encher, preservar e preencher o nosso coração, e que tudo aquilo que é proveitoso para o crescimento espiritual da tua igreja, ó Deus, e edificação do teu rebanho, Senhor, possa o Senhor, ó Deus, estar, ó Deus, abençoando em tudo, Senhor. Usa a vida dos teus filhos, ó Deus, professores que vão lecionar nesse domingo. Usa, meu Deus, a vida dos alunos, meu Deus, para que eles possam, ó Deus, contribuir na classe e crescer na graça e no conhecimento. Usa, meu Deus, os superintendentes, ó Deus, contribuindo cada dia nesse trabalho, na escola bíblica dominical, e abençoe, meu Deus, a vida, Senhor, dos líderes, ó Deus, aqueles que têm ainda, Senhor, resistido, Senhor, e persistido com o ensino dentro, ó Deus, da tua igreja, Senhor. Nós oramos e pedimos a tua bênção, assim suplicamos em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.